Fala, meu colega corretor de seguros, minha colega corretora de seguros. Aqui é seu mentor Davi Moraes e é um prazer imenso recebê-los aqui no podcast Corretor e Empreendedor. Gente, o mercado de seguros é desafiador. É bastante desafiador. No Brasil, então, nem se fala. Eu brinco com os meus amigos e amigas quando entram para o mundo do empreendedorismo. Gente, sejam bem-vindos ao clube. Se preparem, porque empreender não é para qualquer um. Tem que ter perfil. Tem que acreditar do fundo do coração. Tem que ter disciplina. E o dia a dia do corretor, da corretora que está nos ouvindo aí, né, que toca uma empresa de seguros, é muito dinâmico, cara. É muito dinâmico. Como eu costumo falar nas empresas que a gente vai, são muitas emoções. Mas tem a parte boa, gente. Tem a parte boa. Porque quem vence nesse mercado de seguros, o prêmio é grande. Muitos corretores e corretoras que estão nos ouvindo, né, sabem que o prêmio é grande quando você consegue acertar, quando você consegue empreender dentro do mercado de seguros. Além, claro, da satisfação da criação em si, de você criar um negócio, criar uma empresa, de você gerar empregos, de você prestar um serviço de qualidade para os seus clientes, que, digamos assim, é a grande missão do corretor de seguros. Você transformar isso tudo em um negócio que pode levar você, corretor, você, corretora de seguros, de encontro aos seus sonhos, gente, isso é igual o Credit Card, né? Não tem preço, pô. Não tem preço. Como eu digo, né? É unir o útil ao agradável. Então vamos lá para mais um momento, né, do corretor empreendedor. E, Diogo, quero começar com você aqui para a gente continuar esse bate-papo. Pode perguntar tudo que você quiser, que a gente vai responder para o nosso corretor de seguros, para a nossa corretora de seguros. Mas assim, busca, parceiro. Uhum. E eu vou falar com você, com o Fernando, com a Lohane. Busca perguntarem coisas da vida real. Porque o que o corretor de seguros e a corretora de seguros quer ouvir é coisas da vida real. São as dores do mercado. Porque é o que a gente não consegue. É o que a gente não consegue ouvir. O corretor de seguros hoje, ele tem essa preocupação empreendedora. Ele busca mentores. Só que, cara, são mentores que não são do mercado de seguros. E aí o cara não sabe as suas dores. E aí ele fala uma coisa para você, você acha muito bacana, mas quando você vai aplicar, ela não encaixa. Muita teoria e pouca prática, né? Exatamente. Cara, assim, entrando nesse viés, eu acho que no final das contas, o que todo corretor de seguros ele quer é vender. E aí você já está há 32 anos e falou, cara, tenho conseguido vender, né, ter ali o meu volume de vendas anual na faixa aí de milhões. E a pergunta é como é vender? Como o cara faz para conseguir vender e chegar nesse patamar? Que às vezes o cara até consegue vender, mas não consegue romper aquele limite e chegar numa cifra milionária de vendas. Qual que é a tua orientação, a tua dica? Ou, né, qual a dica prática para o cara conseguir chegar a isso? Bom, dentro do nosso método, que nós temos 9 módulos, né? O primeiro módulo, a gente até bateu um papo aí no podcast passado, falando que o corretor precisa se preparar, ele precisa de compreender que ele é um executivo, ele precisa de compreender essa função social, e a partir dessa compreensão que você tem sobre a sua profissão, sobre o seu objetivo, cara, aí você precisa de se preparar, né, para ter um poder da comunicação. Gente, corretor de seguros, corretora de seguros, o poder da comunicação mudou a minha vida completamente. Mas assim, às vezes o cara não é muito... Você já é comercial por natureza, né? A gente percebe isso, mas às vezes o cara... Vê que eu tô dando um sorrisinho aqui, né? Não. Você acha, né? Mas a minha pergunta é o seguinte, o cara que às vezes não tem uma veia tão comercial, é possível nesse ramo desenvolver com técnicas, estudo, trabalho, orientação, mentoria, é possível? Às vezes o cara é tímido, mas o cara quer entrar para esse universo. Dá para virar essa chave? Cara, você tá de frente aqui, talvez com os caras mais tímidos não que pode, você conhece. Não pode. Verdade. É mesmo? Verdade. E eu vou contar aqui um pouquinho como eu conquistei esse poder da comunicação, para que o corretor e a corretora que está nos ouvindo, né, o pessoal do mercado de seguros, possa compreender que conquistar esse poder da comunicação é para qualquer um.
para qualquer um. Quando eu comecei a trabalhar com seguros, e a minha mãe deve estar ouvindo aí a gente, e ela vai lembrar dessa história, eu tinha 16 anos de idade, né? E naturalmente, ainda com uma carteira de seguros muito pequenininha. Quem que vai fazer seguros? Colocar ali responsabilidade num jovem de 15, 16 anos, num adolescente. Uhum. Eu comecei com 15 anos. Então assim, o nosso trabalho lá era pegar uma lista de clientes inativos com 15 anos. Pegar uma lista de clientes inativos e ligar para aquela galera um por um para trazer os caras de volta. Cara, eu pegava no telefone, eu trabalhava na Federal de Seguros com os outros parceiros que estudavam comigo, amigos pessoais. Eu pegava o telefone e, cara, tremia com aquele textinho pronto, né? E tremia, parceiro, tremia. No final das contas, eu tentava ligar, não conseguia. Eu passava a pedir para o meu amigo, é tudo amigo de colégio, né? Pô, liga para mim, cara. Liga para mim. E aí, eu tinha, aí já com 16 anos de idade, já há algum tempinho no mercado de seguros, né? Já 1 ano e pouco, mas assim, praticamente não vendendo nada. Mesmo só trabalhando, atendendo ali dentro da Federal de Seguros, né, que é o pessoal da CSN. Eu trabalhava ali na parte de balcão, de atendimento das pessoas. E eu comecei, né, eles tinham uma carteira de vida, mas não tinha nada de automóvel. E eu sempre gostei de automóvel. Falei, pô, cara, estudei esse produto e eu falei, cara, eu vou começar a criar essa carteira aqui para a corretora, né? E aí o que eu fiz? Você lembra? O Fernando vai lembrar, né? Você vai lembrar, a Lorraine não vai lembrar, não. Né? Lembra das páginas amarelas? Lembra? Nossa, Deus. Fernando pegava aquelas páginas amarelas, escolhia uma atividade. Minha mãe vai ficar emocionada de ouvir isso. Uhum. Pegava as páginas amarelas, pegava uma atividade específica. Eu lembro uma que tem muitos clientes até hoje, que é advogado. E aí eu escolhia lá médico, advogado e tal, e começava a ligar, com um textinho pronto, né? Parceiro, era meia hora cada ligação. Mas não é meia hora cada ligação falando, não. Meia hora se preparando psicologicamente para ligar para uma pessoa. E aí eu ligava, falava aquele textinho, igual um robô. Uhum. E se o cara falasse assim, eu quero. Aí eu desligar, aí eu falava assim, tudo bem, obrigado. Cara, já estava assim, nervoso, né? Aquela assim. crença limitante estava pesadaça, porque eu era muito tímido. Mas a ligação fria é um desafio danado, que pela tua experiência já deve ter vencido essa barreira aí. Porque, e aí tem técnicas também, né? Tem muita técnica para isso. Para ligação fria. Tem muita técnica. E aí eu quero continuar contando essa história, né? Como que aconteceu? Hoje você tem mentorias, você tem diversas técnicas para você poder se preparar e conquistar o seu poder da comunicação de uma vez por todas, determinante na sua vida. Não tenho dúvida. Quem está nos ouvindo e tem o poder da comunicação, cara, esse cara sabe o que eu estou falando. Porque muda a vida dele, muda a vida das empresas dele. Mas o que eu fiz? Eu estava lá na época, a gente tinha, não era igual hoje, que os meus filhos estão estudando primeiro ano, segundo ano, né? Eu estava no básico, aí isso na quinta série, sexta série eu fui para o primeiro ano, digamos assim, né? Do ensino médio. Uhum. E eu tinha um professor de química, que ele era radialista, que era o Jair Bala. Eu nem sei, eu nunca mais ouvi falar dele. Mas esse cara, ele mudou a minha vida. Por que ele mudou a minha vida, Diogo, Fernando e Lohane? Porque ele viu a minha voz como algo, como uma voz diferente. Pô, cara, você tem uma voz bacana, né? Mas por que ele me deu essa atenção? Porque eu era o melhor aluno de química, parceiro. Uhum. Química? E foi emburacar na parte de seguros? Química, cara, química. Eu era o melhor aluno de química. E o Jair Bala, ele tinha um programa na rádio, na Sociedade. Ele tinha um programa na AM. Né? Ele tinha um programa na AM. E ele falou, cara, eu acho que você pode se dar bem. Eu falei, professor, sou muito tímido. Olha aqui, senta aqui na frente. Né? A galera que é o comercial, tudo senta lá atrás, pô. Senta aqui na frente, cara. Né? De óculos. E aí ele falou, não, mas isso tem técnica. E aí ele me deu o primeiro exercício para fazer. E, nossa, rapaz, que exercício difícil. Gente, quem está ouvindo, corretores de seguros, empreendedores estão nos ouvindo aí, que não tem ainda isso conquistado,
Né? Faz, mesmo que você tenha, faz esse exercício que eu falar agora, que vocês vão se surpreender, porque é surpreendente, cara. Surpreendente. O professor falou assim, vai na sua casa, quando não tiver ninguém em casa, põe uma cadeira na frente do espelho e começa a ler um texto para você, olhando dentro do seu olho. Cara, para começar, né? Passar o tímido, quando passa no espelho, de frente para o espelho, já sai correndo, né? Já sai correndo. E você colocar uma cadeira e olhar para você sozinho, você está sozinho, ninguém está te vendo. Porque tem que ser sozinho. Porque se estiver vendo, já vai ficar com vergonha de quem está vendo. Uhum. Né? O tímido é uma beleza. É um perfil que tem que ser muito trabalhado. Tem muita coisa boa. Mas realmente essa questão ela tem que ser... Para você conquistar o poder da comunicação, você tem que destravar isso. E aí eu sentava lá na frente, olhava para mim e saía correndo, cara. Mas fui ali... numa disciplina, fui indo, falando, e aí eu fui devagarinho quebrando isso. E aí, naturalmente, né, cara, eu acredito que nada é por acaso, né? Deus é Senhor de todas as coisas e vai colocando na nossa vida os caminhos para a prosperidade, se você busca ela, né? Se você realmente quer, do fundo do coração, vencer, Deus vai te ajudar. E aí, eu consegui, cara... eu gostava muito de rock, né? Naquela época, Guns e tal, eu tinha uns discos do Guns, tudo e tal. E aí eu tinha uma rádio em Volta Redonda, que era a Estéreo Sul, que eu sempre ligava lá, porque eles tinham um programa e tal. Falei, pô, toca isso, a gente não tem esse disco e tal. Pô, eu vou na rádio. E aí eu fui na rádio, os caras gostaram de mim, eu fiz um estágio na rádio, na Estéreo Sul. Olha só. E ali eu pude trabalhar um pouquinho mais... Né? Esse poder da comunicação, como falar, buscar autoridade, essa questão de você saber falar em público. O tom da voz, né? O poder da comunicação é algo muito amplo. É o contexto, né? Dá para escrever um livro sobre isso. Né? E aí, cara, depois que eu tive contato com a rádio, e eu gosto muito de rádio, até hoje gosto muito de rádio, de vez em quando a gente faz umas brincadeirinhas aí, participa da rádio. Depois disso, foi encaminhando a minha vida de corretor de seguros. Porque eu comecei a ficar muito mais à vontade e eu comecei a fazer as ligações de uma forma muito mais à vontade. Né? Pegava, naquela época, panfleto era muito bom, né? Não que não seja hoje, mas naquela época pegava os panfletos, ia para a porta da CSN ali, ficava distribuindo, depois ia e ficava conquistando os telefones por telefone. E tem cliente até hoje... na carteira da empresa de seguros de automóvel que foi conquistada através de um panfleto da CSN. Olha só. Né? E aí a gente foi, né, depois disso, fazendo diversas coisas. Naturalmente, eu fiz outros cursos. Né? Eu fiz, por exemplo, o Mastermind, que é um curso fantástico para você trabalhar a sua comunicação, para você quebrar principalmente o tímido, né? Quebrar essa barreira que nós temos, essa crença limitante. E a base do poder da comunicação é o conhecimento, é a autoridade. Se eu quero ter um poder da comunicação dentro do mercado de seguros, eu preciso de ter conhecimento dos produtos. Conhecimento extremo. Eu preciso conhecer tudo, cara. Porque aí a gente estava nos bastidores aqui, né, Diogo, falando de uma questão de você saber vender o seguro corretamente. E isso faz todo sentido para o corretor e para a corretora de seguros. Todo sentido, gente. É você fazer a venda correta do que o cliente precisa. Se você fizer isso, fazer com que ele gaste somente o que é necessário para ele dentro da realidade, do perfil dele, e para isso você precisa ter autoridade, porque você vai direcionar ele para aquilo, você vai provocar ele para poder compreender o que realmente ele precisa, você conquista com ele esse poder. Ele vai acreditar em você e tudo que você apresentar para ele, ele vai falar, cara, esse cara é bom, esse cara eu confio, essa garota eu confio, e aí por aí vai. Inclusive, eu sempre vou dar uma pitadinha aqui, Fernando, não olha de cara feia não, eu sempre vou dar uma pitadinha aqui. Inclusive, você consegue também oferecer outras coisas dentro do cliente do seguro. Você consegue oferecer também produtos de outras atividades que o corretor pode empreender e pode
abrir outras empresas para vender para esse mesmo cliente. E isso, consequentemente, gerar retorno financeiro, que foi, né? Naturalmente, você pincelou aí bastante de como fazer para que o cara chegue em uma cifra milionária, né? Agregando produtos, tendo o conhecimento da sua importância social, aprofundando conhecimento, desenvolvendo comunicação oratória. Eu acho que aí já tem uma mentoria. E dentro disso que o Diogo está falando, Davi, eu tenho até uma pergunta que eu acho que vai acrescentar na resposta que você vai dar para o Diogo em cima disso. Uma das grandes sacadas hoje sua, que te levou ao empreendedorismo, você acredita que possa ter sido a constância e disciplina? Você acredita que isso é uma sacada importante? Como que você vê essa questão? O que te levou, né, a ir para esse mundo do empreendedorismo, já que você era o cara fera em química? E a prova viva que você era tímido, porque quem gosta de química tem que ser tímido para gostar, porque senão não gosta. Na verdade, eu não era fera em química, eu era um bom aluno de química. Mas todos os outros eram ruins? Não, né? Você era um bom aluno. Não, eu era um bom aluno. Eu era bom porque eu era bom de decoreba. Você tava lá na frente. Decoreba. É verdade. Mas Fernando, você tem dentro, né, digamos assim, do método. Para ter uma corretora vencedora, para ter uma corretora milionária, você tem um método a seguir. E aí, naturalmente, qualquer método, você precisa ter disciplina, você precisa ter constância. Você precisa de seguir aquilo ali à risca. Dia após dia, você seguir à risca. Cara, se você tiver um método vencedor, é certeza de buscar o negócio. E aí eu vou provocar o corretor e a corretora de seguros aqui, inclusive o mercado. Porque o corretor e a corretora de seguros, eles têm potenciais de vender o que eles querem. Você pode, e eu vou dar um exemplo aqui de vida real, tá, gente? Sim. Você tem lá uma carteira, corretor de seguros, você tem uma carteira que você vende lá por mês 100 mil reais em seguros, 200 mil, 300 mil. Cara, quer vender 1 milhão? Tem um método. Você só precisa de saber o quanto a sua região, isso para começar, tá? Porque hoje, falando de marketing digital, falando de mercado, desse mercado globalizado, né? O Brasil é um continente, mas as regiões são grandes. E tem particularidades, né? Sim, eu estou no interior aqui, eu estou no interior do Rio de Janeiro, e cara, o interior, se for juntar as minhas duas cidades, tem 500 mil de pessoas, se for juntar um pouquinho mais, tem 1 milhão, cara. 1 milhão de pessoas. Então, assim, para você que tem hoje uma carteira que vende 100 mil, 200 mil, 300 mil e quer vender 1 milhão de seguros todo mês, dá para fazer. Você precisa de ter um método. Você precisa de escolher os produtos certos. Se você escolher os produtos certos, você consegue vender só na sua carteira de seguros, para seguros, dentro das atividades que você escolher, você consegue vender 1 milhão de reais todos os meses. Naturalmente, você vai ser um corretor milionário, porque você vai ter milhões em comissões por ano. Né? E aí eu vou dar um exemplo aqui, corretor, vocês que estão nos ouvindo, nossos amigos aí de profissão, do mercado de seguros, e eu falo isso aqui, e o pessoal das seguradoras, né, vai me cobrar, inclusive. Porque fala, então você pode dobrar a sua produção? Né? É uma escolha. Hoje, através do método corretor empreendedor, eu tenho uma escolha. Eu vendo o que eu quero, cara. Só que eu preciso... Para vender o que eu estou vendendo hoje, eu pago um preço. Se você quer dobrar, você tem que pagar o preço. E tudo tem um limite. Você tem que saber onde você quer chegar. Uhum. E aí, a partir do momento que você quer saber onde você quer chegar, a minha realidade é diferente da sua, que é diferente de todos os corretores. Nós somos pessoas únicas, são empresas únicas. Cada empreendedor sabe onde quer chegar. Mas eu falo para vocês categoricamente, se você, corretor, está vendendo 100, 200, 300 mil, quer vender 1 milhão? Tem um caminho, parceiro. Tem um caminho, minha amiga. E, Davi, até para a Lohane está com umas perguntas ali das pessoas que estão nos acompanhando, para ela estar entrando aqui com a gente em cima dessas perguntas. É muito importante o que você falou, cara. Eu gostei muito que você falou a questão do método. Porque o que eu vejo hoje no empreendedorismo no geral, tá? Não só na parte da corretagem, mas eu vejo isso, que é uma realidade, pelo que você está me contando, também é uma realidade do mundo dos corretores. As pessoas, por não ter essa constância para fazer aquele método até dar certo, elas, como dizia meu pai, ela vai de galho em galho.
Ela pega um pouquinho do Davi, aí daqui a pouco, não, agora eu vou pegar um pouquinho do Diogo. Ela vai pegar um pouquinho do Diogo, daqui a pouco ela fala, agora eu vou pegar um pouquinho da Lohane, que eu acho que a Lohane é que realmente vai me dar resultado. Só que ela não segue o método do começo ao fim para realmente ela ter esses resultados. E pelo que você está contando, o corretor tem que ter acontece tem que ter uma constância, né? Uma constância para... Na verdade, isso é uma coisa do ser humano, né? A gente tem uma dificuldade muito grande de iniciar, por exemplo, um livro e terminar a leitura desse livro. Então, isso é uma disciplina. Você precisa de assumir essa responsabilidade para si mesmo. Eu gosto de comparar. Deus uma vez tocou meu coração num momento difícil da minha carreira, né? E eu pedindo ali uma orientação para Deus. E Deus falou comigo, você tem que ser um soldado. Soldado não tem escolha. Uau. Faz o que ou precisa, você né? entrega, ou você se entrega, ou você vai para a guerra para vencer. E aí, cara, é disciplina, constância. Você precisa de ter, dia após dia, disciplina, constância. Você só consegue fazer isso, Fernando, seguindo uma metodologia. E ela tem formas ali de você ter controles diários, controles semanais, controles mensais, controles anuais. Você tem uma fórmula. Inclusive, dentro da nossa mentoria, a gente tem esse módulo 3 em 1, de transformar você, corretor de seguros, você, corretora de seguros, meus amigos, minhas amigas, transformar o resultado de vocês em 3 anos em um único ano. Dá para fazer, gente. Dá para fazer. Vocês no mercado de seguros já viram seguradoras fazerem isso. Tem seguradora que coloca esse plano em ação e os caras fazem lá 10 anos em 3 anos. Porque dá para fazer. Né? Com certeza, em algum momento da carreira de vocês, corretores, corretoras, em algum momento da carreira de vocês, vocês conseguiram fazer algo acima da média. Por que não continuaram? Disciplina, constância, seguir um método. E aí, Fernando, você pode ter certeza que quando você segue um método, parceiro, a vitória é certa. Se for um método campeão, um método vencedor, e você fizer a coisa da forma que tem que fazer, e é detalhe, tá? É muito detalhe. Porque, para começar, né? O corretor de seguros nem tem tempo para isso. Nem tem tempo para isso. Vocês sabem, corretores e corretoras que estão nos ouvindo e que vão nos ouvir aí nas plataformas, vocês sabem que nós não temos tempo para isso se nós não nos prepararmos. Eu estou aqui do lado da minha assessora, a Lohane, que me ajuda no meu dia a dia. O corretor de seguros tem que ter uma assessora. Isso que eu te falo, tem que ter gente boa na equipe. Tem que ter pessoas para você poder, para aqueles problemas do dia a dia, cara, não ficar só na sua mão, porque você tem que estar livre. Não é para fazer igual alguns fazem, né? Eu vou dar até pitadinha no Pablo Marçal aqui, porque eu gosto muito dele, mas de vez em quando ele fala assim, pô, vocês trabalham demais, tem que trabalhar de menos. Você tem que ter tempo para trabalhar certo. Você tem que ter tempo para ter a visão da sua corretora de seguros e do seu negócio, independente do empreendimento que você tem. Você tem que ter tempo para ter a visão para saber assim, aonde está faltando energia que você não colocou para ter mais grana no seu bolso. Porque quando você pega qualquer empresa, você tem assim, a teoria de Pareto, né? Você tem ali, você sabe que 80% da energia traz 20% de resultado e 20% da sua energia vai dar 80% do resultado. Cara, você tem que ampliar na onde dá mais resultado. Ali faz mais sentido. E o corretor de seguros, para começar, ele tem que controlar suas margens. Ele tem que ter uma empresa onde o controle da margem está na mão dele, cara. Ele não pode soprar do vento. Como é que a gente fechou esse mês? A gente fechou lá com X reais de comissão. Não, parceiro, você tem que ter meta. Você tem que ter meta para poder fechar. Então, Fernando, respondendo aí a sua pergunta, né? A gente entrou até em outras áreas. Que te levou ao empreendedorismo, aqui, né? Respondendo a pergunta, eu tive que acreditar do fundo do meu coração que o empreendedorismo era o caminho. E depois que eu fui empreendendo, que eu fui errando, que eu fui aplicando, né? Porque o empreendedorismo, na verdade, ou você tem um mentor que já fez isso tudo por você e vai te ensinar, vai falar, aqui é furada. Aqui dá para ir. Isso aqui que você está colocando pouca energia, cara, coloca mais aqui, assim assado, que dá resultado. Uhum. Se você fizer dessa forma, seguindo um mentor do mercado, alguém que realmente colocou que é moderno,
Porque não adianta, práticas de 30 anos atrás, elas não funcionam hoje. O cara tem que estar no dia a dia. O cara tem que ele tem que ter estatística. Tanto estatística comercial, nas aplicações, nos produtos, com o cliente, mas também ele tem que ter novas práticas. E isso só dá para fazer, Fernando, com o empreendedorismo. Não tem outro caminho a fazer com o empreendedorismo. Para começar, é o que eu falei com você. A gente sai da operação, mas não é deixar de trabalhar, igual o Pablo Marçal fala às vezes, não. A gente sai da operação para poder trabalhar certo, para poder realmente ser um líder da sua equipe e para poder direcionar todo o trabalho. Às vezes, e aí eu vou falar aqui para a gente encerrar esse assunto, a Lohane colocar a pergunta aí dos nossos corretores, às vezes a gente nas empresas, a gente coloca algumas coisas para funcionar e aí não tem um método de controle, e aí quando você vê um colaborador seu fala, cadê aquele negócio aqui? Não, isso já não faz há muito tempo. Não, mas isso é para dar um baita de resultado. Em que momento que você perdeu? Aquela menina que saiu, não passou para outra, que não passou para outra. Isso é terrível. Se perdeu completamente. Se perdeu completamente. E é uma dor do mercado de seguros essa questão de rotatividade também. Isso é uma dor do corretor, da corretora de seguros. Mas tem fórmulas da gente poder solucionar isso. Mas aí é assunto para outro podcast. Vamos lá, Lohane, o que nós temos aí? Eu estou acompanhando aqui, chegaram algumas perguntas. O Marcelo, corretor de São Paulo, capital, está perguntando aqui. Davi, como fazer um bom marketing para crescer a carteira da corretora? Bom, marketing é um módulo da nossa mentoria, né? Tem um módulo inteiro voltado para marketing. E esse marketing correto, para começar, eu preciso saber o produto que eu quero vender. Eu preciso de escolher os produtos onde eu sou especialista ou eu vou ser especialista. E aí eu vou dar um exemplo de um produto que eu escolhi no passado e que foi um sucesso de vendas, né? Que deu um baita de um resultado para a corretora na época, que foi o consórcio. Eu foquei em consórcio, me especializei em consórcio, fiz um marketing para aquela atividade. Tá? E aí as formas de marketing são diversas. Você tem o marketing digital, você tem o marketing offline, você tem, que na minha opinião é o melhor marketing, o marketing de relacionamento, network. Isso é importantíssimo, né, Davi? Né? E aí isso é uma das coisas que eu aprendi a fazer com o poder da comunicação. Não dá para fazer marketing de relacionamento, corretora de seguros, sem conquistar o poder da comunicação. O seu cliente, na hora que ele está te ouvindo lá, e a gente tem uma técnica sensacional para trabalhar o poder da comunicação do corretor de seguros no dia a dia, a Lohane sabe muito bem disso. Cara, você ganha brincando, corretor. Você ganha brincando. 5% da sua carteira, 5% de resultado de comissões em cima de todas as suas vendas, somente com o poder da comunicação. É algo sensacional. Só que só dá para fazer esse melhor marketing, Marcelo, só dá para fazer esse melhor marketing através do marketing de relacionamento. Esse é o melhor marketing. Esse é o marketing que você tem que colocar toda a sua energia. Os demais são importantes? Todos são importantes. A gente tem N canais de marketing. Você não quer crescer? Você não quer dobrar, triplicar a sua produção? Cara, você tem que ter um monte de canal ali entrando o cliente. Mas eu já te falo, principal marketing é o marketing de relacionamento. Tem mais uma pergunta aqui que é da Cláudia. Ela está perguntando, Davi, você investe muito no mercado digital? É necessário desembolsar muito dinheiro para isso? Olha, Cláudia, essa pergunta é a pergunta de $1 milhão, né? Porque muita gente... Mas vale canalizar força para isso? Acho que é a dúvida que todo mundo tem. Até que ponto eu vou focar nisso e que isso vai me trazer? Porque às vezes o cara vai mandar uma mensagem, mas e aí a conversão do negócio propriamente dito? Então, eu tive até hoje, né, trabalhei com, mais de 20 agências de publicidade. Estudei 5 anos de marketing, e principalmente marketing digital, para poder compreender, Davi, você queria ser corretor de seguros, ser empresário, você quer ser especialista em marketing? Claro que não. Claro que não. Mas eu preciso ter esse conhecimento de tudo que o marketing pode trazer para as minhas empresas para saber demandar. Porque, para começar, Cláudia, as agências, elas te preparam um pacotinho
fechado, que serve para corretores de seguros, na cabeça deles, né? Serve para corretores de seguros, serve para o mercado imobiliário, serve para o comerciante. Não, cara. O mercado de seguros é totalmente diferente. Você tem que saber fazer um marketing digital voltado ao mercado de seguros. E não tem jeito, corretora de seguros. Vocês têm que pôr a mão na massa junto com a agência. Vocês têm que desenvolver esse marketing online, offline, em conjunto. Inclusive o marketing de relacionamento. Vocês têm que desenvolver isso em conjunto com a agência. Eu gastei muita grana, mas muita grana. Vocês não têm noção de quanta grana que eu gastei com Google, Facebook, Instagram, para chegar à conclusão que o caminho não está aí. O caminho não está aí. Principalmente hoje. Né? Hoje é uma enxurrada de empresas, inclusive no mercado de seguros, gastando dinheiro lá, lutando, né? Aquela concorrência desleal, o Google e o Facebook, o Instagram, colocando a gente na parede, cada vez leads mais caros. E uma coisa que talvez vocês não saibam, um dos leads mais caros do mercado é o lead de seguro. É mesmo? Cara, é um negócio inacreditável. Quando eu comecei a estudar e eu vi, eu tenho um dos meus segmentos é mercado imobiliário, né? Sim. Quando eu comecei a estudar e eu comparei lead de seguro com lead de imóveis, falei, nossa senhora. Alguma coisa tá. Cara, muito melhor trabalhar no mercado imobiliário para mercado digital, sim, tá? claro. Para mercado digital. Porque o lead de seguro é caríssimo. Mas tem uma explicação, gente. O nosso cliente de seguro, ele já é um cliente selecionado no mercado. Já é um cara que é difícil de achar nas redes sociais mesmo. Aí você está lá, né? Imagina, você vai investir no marketing digital, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, essas coisas. Aí você está lá, né? Se socializando. Imagina você, e aí eu vou provocar vocês do mercado de seguros, corretores, corretoras. Imagina vocês na experiência do cliente. Porque vocês compram um monte de coisas também, nós compramos. E eu sempre me provoco para imaginar o que o meu cliente está pensando. Isso é a experiência do cliente. Aí eu estou lá, olhando lá a fotinha da Lohane na praia, tal, o Fernando lá dando uma palestra, o Diogo lá fechando o negócio, pô, deixa um pouquinho para mim também. Tá lá, né? Tá lá, eu estou lá socializando, aí de repente, pá! Apareceu aqui, faça seu seguro de automóvel. Né? Cara, eu vou lá e pau. Pô, eu quero ver o Diogo, quero ver a Lohane na praia. Eu não quero seguro, cara. Mas o Google, o Facebook te cobrou, porque mostrou para a pessoa. Nossa, e entendeu? totalmente Ele te cobrou. nada Então, a ver, assim, né? Fora. Então, assim, a gente tem que saber fazer o marketing certo. E aí, finalizando a resposta na pergunta, a gente sabe que tem que se colocar dentro do mercado digital. Não tem como fugir. É igual você ter um site. O cliente, hoje, você vai impactar o cliente e ele automaticamente ele entra no seu site. Ele vai lá no seu Facebook, no seu Instagram. Tem que estar lá profissional. Tem que estar bacana. Vai investir muita grana nisso? Para impulsionar, patrocinado? Na minha opinião, não. Você tem outras formas que dão resultado. E aí, volta a falar, vida real, galera. Vida organicamente, real. Né? Vida real. Organicamente, tá? Organicamente, mas vida real. Você tem que colocar energia na onde realmente dá negócio, estatisticamente. Eu tenho hoje, dentro da nossa mentoria, nós temos ali estatísticas. Você tem que colocar, corretor e corretora de seguros, tem que colocar sua grana no seu cliente. Esse cara que te conhece, esse cara que você tem autoridade sobre ele, para o mercado de seguros. Então, esse cara é o seu maior propagandista. Encante ele. E aí, a partir disso, e você tem uma metodologia para encantamento, a partir do encantamento, cara, aí ele vai te indicar. E esse marketing relacionamento, cara, ele dá resultados fantásticos. Ele leva o corretor a um mundo que se ele não aplicou ainda, ele desconhece que existe. Ele desconhece que existe. Show de bola. E para finalizar, qual mensagem você deixa? Bom, os corretores a gente vai seguir aí com outros podcasts, né? Nós vamos fazer muita entrega de conhecimento, de sabedoria. Lembrando, gente, se você tem sabedoria, se tem conhecimento, Deus já fala na Bíblia, Ele te abençoa.
Então, invista em bons mentores. Eu tenho bons mentores que eu invisto. E invista em bons mentores, que é o melhor caminho, você buscar sabedoria e conhecimento e, naturalmente, uma metodologia, e a gente está aqui para ajudar vocês. Um grande abraço a vocês que estão nos acompanhando, abraço aqui aos meus amigos que estão aqui na mesa com a gente, Diogo, Fernando, Lohane, e até a próxima Corretora de Seguros, Corretora de Seguros. Nós é que agradecemos.